Portanto, agora, a primeira parte, vou explicar o que é a alegoria no pensamento benjaminiano. Pronto. O Benjamin define que a alegoria é a categoria estética que é essencial e estrutural do barroco. Porquê? Porque a imagem que o barroco quer transmitir é a imagem de um mundo caído, em ruínas, que tem a passagem de tempo. E aqui é necessário, pronto, eu não vou estar a explicar o projeto filosófico e linguístico do Walter Benjamin, mas é preciso perceber aspectos fundamentais da sua teoria geral, da sua filosofia, que é a ideia de queda do paraíso, que é exatamente o momento de decisão em que surge a história como um tempo de sucessão do passado, presente e futuro, portanto já não é aquele tempo eterno, e é exatamente o momento em que surge o significado, portanto, as línguas humanas, portanto, é aquela imagem da Torre de Babel. Pronto, isto está ligado à questão do desejo de saber, do tal fruto proibido. Portanto, esta é a ideia essencial para nós percebermos qual é a imagem que o barroco transmite da imagem da natureza decaída. Pronto, e por isso nós podemos perceber que a imagem que o barroco transmite é a percepção do homem do seu destino catastrófico, que é exatamente a morte, e portanto isso é, digamos que é o castigo e são as consequências do pecado original. Pronto, isto é essencial, e por isso nós podemos perceber que a matéria da alegoria é exatamente o sofrimento humano, a ruína, a degradação, a caducidade da vida. E, portanto, as características da alegoria são a morte, o sofrimento humano, a ruína, o fragmento e a plurivalência de significados. Pronto. Outro aspecto essencial é a questão do luto, porque o luto vai ser o sentimento que vai expressar a questão da perca, não é? E a questão de entender o homem como um ser histórico, portanto, de passado, presente e futuro, portanto, finito, que vai acabar. Pronto, outra questão essencial também, pronto, é que tem a ver com a passagem para a modernidade, porque o que é que acontece? A modernidade pode-se definir como período auge deste tipo de categoria, portanto, deste tipo de expressão, exatamente porque é o momento em que se vai viver a ruptura dos valores, da tradição. Portanto, nós vamos passar a viver uma vida, como eu defino, uma vida sem sentido, vazia, portanto, ou seja, há a decadência dos valores, há o declínio da condição humana, pronto, e daí que podemos falar da modernidade e dos tempos de hoje como um período onde esta forma de expressão surge com mais intensidade. Pronto, exatamente, e nesse mundo vazio há o desejo de salvação, pronto, e este impulso que o Benjamin define como... pronto. Pronto, e este impulso salvador é o desejar salvar os mortos e, portanto, desejar salvar a humanidade é o que nós podemos chamar o impulso alegórico. Portanto, ou seja, é salvar a humanidade do tempo, da aniquilação do tempo. Pronto, e o que o alegorista vai fazer nesse anseio é exatamente à história, portanto ao tempo, à passagem do tempo, do presente, passado e futuro, é retirar esse objeto para o matar. E o matar, mas no sentido de o eternizar. Pronto, e o que acontece é que esse objeto vai passar a... Isto é um bocadinho assim complicado, estranho, mas pronto. E esse objeto vai passar a estar morto, ou seja, vai passar a não ter vida, não emanar aura, portanto vai ser uma coisa morta. E o seu sentido vai passar a ser atribuído pelo algorista e, portanto, ele vai passar a funcionar como um objeto de saber. Pronto. Depois tem este excerto de Walter Benjamin que define exatamente porque é que o algorista tem necessidade de matar o objeto para torná-lo um objeto de saber, porque o algorista pretende salvar a memória humana, convertendo-a em significado. Isto tem a ver exatamente com a questão da sedução pelo saber. Portanto, e o algorista, neste sentido, vai trabalhar no reino da significação num labirinto da direção do mal. Portanto, novamente há a tal referência sempre à queda do paraíso, à ilusão do saber. Portanto, ou seja, o algorista, no sentido ilusório, quer eternizar a história. Portanto, há uma ilusão da redenção. Pronto. Esta máscara de significação que o algorista
coloca no objeto é o que nós chamamos uma máscara alegórica, portanto, onde ele transforma no tal objeto de saber. Pronto. E em termos da expressão alegórica, como eu já disse, transforma tudo em morte, ruína e fragmentos, e o que nos transmite é exatamente uma estranheza em nós reconhecermos que o nosso destino é a morte. É a morte. E, portanto, e por isso essa tal experiência vivida do choque, como o Walter Benjamin define, que é a experiência vazia, a experiência sem sentido, é aquilo que vai fomentar este sentido, este desejo, este impulso do algorista. E há uma frase uma citação do Walter Benjamin, em que ele diz que, sob o ponto de vista da morte, a função da vida é a produção de cadáveres, portanto, ou seja, há sempre esta ideia de que nós somos mortos que caminhamos, portanto, ou seja, o nosso destino é sempre morrer. Portanto, isto são as ideias essenciais que caracterizam o que é a alegoria como categoria estética. Pronto, portanto, é sempre a ideia da presença da morte, da não salvação. Pronto.